A paz do Senhor, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, né? À casa do Senhor, para receber mais uma vez uma mensagem, uma palavra que vem do trono de Deus aos nossos corações. Enquanto estava ouvindo o pastor Marcelo falar, a pastora Carminha orar, o que vem ao meu coração é que quando nós nos expomos diante do Senhor e dizemos a Ele: Senhor, eis-me aqui, me usa da maneira que Tu queres, da forma que Tu queres. E Ele vai abrindo portas e movendo caminhos, movendo montanhas e nos levando para lugares onde a gente não podia imaginar. E eu espero que assim seja na sua vida, no seu coração também, né? Que o Senhor possa te usar dentro daquilo que você tem se disposto, porque afinal de contas, Ele de fato tem um propósito para as nossas vidas e para a nossa alma. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz mesmo de estar aqui e poder trazer a palavra do Senhor. Como eu não sabia se a igreja me conhecia ou não, eu trouxe um pouquinho do meu currículo, mas não é para trazer uma impressão errada, não. Até porque assim, irmãos, quem me vê hoje não sabe como eu era antes. Eu era uma pessoa totalmente tímida, me sentia inadequada, me sentia inferior às pessoas, tinha um monte de complexo de inferioridade, mesmo nascendo no meio cristão. E eu achava que eu era até burra, no sentido literal da palavra. Porque eu passei por traumas na minha vida, na escola, que me disse isso. Mas o Senhor me mostrou que eu não era aquilo que os homens diziam. O Senhor me mostrou que eu era aquilo que Ele tinha para mim, que Ele tinha trazido como história e referência para a minha vida. Então, o modelo de currículo, ele é apenas algo que a gente vai conquistando ao longo da nossa jornada sobre a direção que Deus vai nos dando, né? Então, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou fundadora de toda a metodologia da empresa MoveMind, sou administradora de empresas e negócios, sou formada por uma faculdade aqui americana, lá na cidade americana, tenho MBA em logística pela Universidade pela FCU e pela Universidade de Ohio também. Tenho mestrado em coaching internacional pela Universidade da Flórida. Me formei em 2013 com o Dr. Augusto Cury, inclusive. Em 2018, me formei também por essa mesma universidade como doutora. E sou uma especialista em gestão de pessoas, negociação, liderança. E aí faço trabalho de mentoria, estratégicas de negócios, mentoria de liderança. Então, eu estou nesse mundo, trabalhando e desenvolvendo pessoas e desenvolvendo negócios. E Deus me deu um grande presente. Nessa jornada, onde nós temos os nossos picos e vales, os nossos altos e baixos, passei por momentos de aflição. E nos meus momentos de aflições, questionando ao Senhor, eu vou testemunhar aqui um pouquinho mais para frente, Deus me deu o assunto de propósito, onde eu construí um treinamento que eu falo sobre propósito, ajuda as pessoas a descobrirem o seu propósito de vida. E com isso, eu desenvolvi um livro que Deus também me instigou a não deixar apenas um assunto de treinamentos, mas alcançar mais pessoas aí por todo o mundo. Então, esse daqui é o livro que é a base hoje, inclusive da nossa palestra, certo? Esse livro chama Propósito ou Missão, Eis a Questão. E todo esse conteúdo foi um conteúdo revelado por Deus. Você crê nisso? Você crê? Você vai entender com o passar do tempo que eu falar aqui, certo? Mas eu quero testemunhar algo especial, posso? Quando Deus tocou no meu coração de escrever esse livro, Ele disse assim: essa mensagem que eu te revelei, e por tudo que você passou, por todas as suas dores, não é para ficar em você. Essa mensagem tem que se espalhar para os 4 cantos dessa terra. E o meio mais fácil de chegar é por meio de um livro. Inclusive, quem escreveu o prefácio do meu livro é o pastor Onei, né, pastor? Pastor Onei escreveu o prefácio do meu livro e eu sou muito grata e me sinto muito honrada por esse privilégio. Pastora Carminha também tem aqui uma participação no livro. Mas o que é mais interessante, no começo desse ano, de 2024, nós entramos numa campanha na minha casa de jejum e oração. Eu, o meu marido e automaticamente os meus filhos. Nós começamos a fazer uma campanha de 21 dias, jejum e oração em prol desse livro. E a nossa oração era: Deus, que alcance milhares e milhares de pessoas. E um sinal que Deus nos daria que tinha alcançado milhares e milhares de pessoas era que esse livro se tornasse best-seller.
Um selo best-seller, ele representa que é um livro reconhecido e que é recomendado porque ele é muito bom. Quando nós decidimos fazer o jejum, eu sentei com as crianças e meu marido e explicamos para eles o que era jejum, porque eles nunca tinham visto a gente jejuar, apesar da gente jejuar na nossa casa. E quando eu falei o que eu faria de jejum para eles entenderem e não estranhar a mamãe, que não estaria se alimentando em alguns momentos especiais com eles, eles perguntaram assim para mim, a Valentina principalmente: mamãe, mas eu e o Enzo temos que fazer o jejum junto com vocês? E eu disse sim para eles, assustei na hora, eu falei assim: filha, eu nunca vi criança fazer jejum. Mas se o Senhor está tocando no seu coração e você quiser fazer com a mamãe e o papai, vão ser bem-vindos nesse processo. E aí, ela disse para mim: nós queremos sim, eu quero fazer o jejum com vocês. E aí ela jejuou 21 dias sem comer nenhum docinho. Criança não come nenhum docinho, né, gente? É um processo desafiador. E o meu filho, que gosta muito de roupas de super-herói, decidiu não vestir roupas de super-heróis durante 21 dias. E tinha dia que ele chegava assim: mamãe, eu não posso pôr a roupa mesmo. Filho, é um compromisso que você fez. Você vai assumir esse compromisso. Tá bom, mamãe, eu vou assumir. E resistia. E 21 dias nós oramos para que esse livro se tornasse best-seller. Irmãos, em uma semana do lançamento desse livro, foi tão vendido, foi tão reconhecido, que ele saiu na Publish News. A Publish News é uma empresa no mercado literário que faz avaliação dos livros mais vendidos. E esse livro, ele saiu entre os 10 mais vendidos do país. E em uma semana, ele se tornou best-seller. Em uma semana, para a honra e glória do Senhor. O dia que nós recebemos a notícia em casa, os meus filhos pulavam de alegria. Não porque ele se tornou best-seller, mas porque o Senhor Jesus respondeu às nossas orações. E essa foi uma grande experiência na minha casa, para os meus filhos, que realmente o Senhor, Ele responde às nossas orações. E o motivo maior de alegria é saber que essa mensagem já está chegando aos 4 cantos desse mundo. Porque já está em Londres, já está nos Estados Unidos, já está na Europa. E eu quero que, o desejo do meu coração é que essa mensagem chegue hoje ao teu coração. E que esse livro também, se você tiver a oportunidade de ler e vivenciar a experiência ali, possa também fazer diferença na sua vida. Amém? Então isso é um testemunho para vocês, tá? Então vamos lá. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. E eu quero começar falando esse versículo que está lá em Salmos 119, 27. O Senhor diz para a gente: medita nas coisas que acontecem na tua vida, porque tudo está conectado com um propósito, pelo qual eu tenho o reger desse universo, e eu quero trazer aquilo que te faz sentido, porque eu vou te usar de uma forma especial. Quando eu começo a meditar nas coisas que acontecem na minha vida, entendendo que tudo tem um propósito, tudo tem um sentido e nada acontece por um acaso, eu consigo entender que o Senhor está fazendo maravilhas na minha vida por meio dessas circunstâncias. E isso é um sinal de que o Senhor Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele tem o nosso direcionamento, Ele tem a visão do nosso futuro e não é nada sem sentido naquilo que acontece para a gente. Você consegue entender isso? Então nós estamos aqui para meditar nos preceitos do Senhor, meditar do porquê que Deus nos permite passar por certas circunstâncias deste mundo. E para que eu possa começar a meditar junto com vocês, eu quero contar uma breve experiência para que vocês entendam por que eu cheguei nessa percepção e na revelação que o Senhor me trouxe. Eu era gestora de uma empresa grande em 2010, uma empresa multinacional aqui no Brasil. Eu era executiva e viajava o Brasil inteiro, formatando departamentos de logística, direcionando projetos, com reduções de custos, coisas grandiosas eu fazia. E naquela época, eu fui selecionada entre os 10 gestores melhores do grupo e ganhei uma viagem internacional, um curso nos Estados Unidos, numa faculdade chamada FCU, que é a faculdade onde eu sou formada hoje. E nessa semana que eu estive lá, eu tive uma experiência muito profunda com o reitor dessa universidade. Ele também é um pastor, essa universidade é uma universidade cristã, pastora Carminha, pastor Onei conhece, pastor Estevinho também é formado por essa universidade. E lá, o reitor, que é o Dr. Anthony Portigliatti,
fazendo uma palestra de coaching, que é um treinamento de desenvolvimento humano. Eu não conhecia coaching. Ele olhou para mim, fez uma conexão profunda, e eu senti a presença do Espírito Santo naquela conexão. E quando ele começou a me fazer perguntas, eu respondendo, chegou um certo momento daquela experiência, ele disse assim para mim: Michele, você é coach nata, você tem que voltar para o Brasil, você tem que buscar se formar nessa área, você tem que ajudar pessoas e desenvolver pessoas, esse é o teu grande chamado. E aquilo esquentou no meu coração. Você já viveu uma experiência assim com Cristo? Você já viveu uma experiência assim com o Espírito Santo? Onde Ele fala de tal maneira que o teu coração, o teu corpo aquece, e você sente que é algo especial, e é um norte, é um direcionamento que Deus está te dando. Foi isso que aconteceu comigo. Mas quando eu estava voltando dos Estados Unidos naquela viagem, algo sobrenatural aconteceu. Algo que eu nunca tinha vivido antes. Nós estávamos no avião, e ao chegar aqui no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, o piloto abriu o som da cabine, e ele falou assim para todos nós que estávamos ali: senhores passageiros, nós estamos com um sério problema na aeronave. Ao pousarmos em terra, nós estamos correndo um sério risco de explosão. Então, como não sabemos o que vai acontecer, eu espero que todos se preparem. Você imagina o que é passar por uma experiência como essa? E ali eu me encontrei à beira da morte. E nesse momento, começou a passar um filme na minha memória. Começou a vir uma série de mensagens, imagens e pensamentos. Como que está a minha vida? Meu Deus, eu tenho os meus pais, eu não tenho vivido uma vida de intensidade com os meus pais. Eles estão vivos, mas eu não tenho tido tempo de qualidade para eles, porque eu era uma workaholic. Eu amava trabalhar e trabalhava o tempo todo, porque isso era muito prazeroso para mim. E eu comecei a pensar no meu marido, que eu tinha um marido maravilhoso, que sempre me apoiou, e que valor que eu estava dando para o meu marido. Comecei a pensar que eu não tinha filhos nessa época, e eu queria ser mãe. Comecei a pensar num monte de coisa, e por último, eu pensei: se eu morrer agora, para onde eu vou? Eu sou nascida no berço cristão. Mas, se eu tivesse que partir naquele momento, para onde eu iria? E aquilo foi forte dentro do meu coração. Eu sei que nós não temos o poder da vida e da morte. Sim, gente. Nós não temos o poder da vida e da morte. Mas nós temos também o poder de decisão e de escolha. Naquele momento eu tomei uma decisão. E eu disse assim: Senhor, eu sou muito nova para morrer. Eu não aceito morrer. O Senhor não me trouxe aqui para viver essa experiência nessa universidade e voltar para o Brasil morta. Não é possível. Eu não quero e não aceito isso. Senhor, me permita viver. E se o Senhor me permitir viver, eu vou viver para cumprir a tua vontade e cumprir a tua missão nessa terra. Porque eu vou entender que a minha vida não é minha, mas é do Senhor, porque o Senhor me deu uma segunda chance. E eu fiz uma oração breve, rápida, espontânea, de todo o meu coração. E naquele momento, você crê que Deus ouviu minha oração? Eu estou aqui, né, irmãos? O avião não explodiu, eu cheguei ao Brasil. E eu tenho certeza que não só a minha vida foi salva, mas muitas pessoas que estavam ali foram salvas por causa dessa oração. Porque foi uma oração sincera. E a partir daquele momento, eu fiz um pacto e um compromisso com Deus. Vocês entendem que tudo que a gente liga na terra é ligado nos céus? Você entende isso? E eu tenho certeza que aquilo que eu liguei na terra foi ligado no céu, porque foi de coração. Passaram-se algum tempo, eu passei a ter uma oportunidade pela empresa de me formar aqui no Brasil como uma profissional da área de desenvolvimento humano. E comecei a ajudar muitas pessoas. E com isso, eu abri a minha empresa de treinamentos e desenvolvimento junto com um sócio, uma parceria. E eu entendi que era aquela empresa, por meio daquela empresa, que eu tinha que cumprir a missão, daquele compromisso que Deus tinha me permitido viver a partir daquele momento. Vocês estão entendendo? Guarda essa mensagem aqui, e depois eu vou terminar de contar essa história para vocês, tá bom? E a minha jornada começou trabalhando com missão, e ajudando milhares e milhares de pessoas, literalmente. Mas eu quero agora falar sobre propósito, e não só sobre missão. O propósito, ele é algo existencial. Nós temos necessidade de entender o nosso propósito, por mais que você não tenha se questionado até hoje. Mas eu vou fazer aqui algumas perguntas que naturalmente a gente pode fazer. Independente da sua fé,
Por que eu estou vivo? Ou estou vivendo o que estou vivendo? Você em algum momento da vida já se questionou dessa forma? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Por que eu já passei pelo que eu passei? Qual é o sentido da minha vida? São perguntas que se um dia eu não fiz, eu acabo fazendo em algum momento. Porque nós temos necessidade de entender a fonte da nossa existência. Outras perguntas que naturalmente a gente acaba fazendo: quem sou eu? Qual o motivo de existir? Para que eu estou vivo? O que eu vim fazer neste mundo? Qual é o meu significado? Qual é o meu lugar nessa terra? São perguntas fáceis da gente responder? Vocês acham que são fáceis, gente, de responder? Não são perguntas fáceis. São perguntas que a gente tem necessidade de resposta, mas é preciso ter um tempo de meditação, um tempo de autoavaliação, um tempo de meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se eu não fiz essas perguntas, um dia eu vou acabar fazendo. Mas elas são perguntas necessárias e que nós precisamos dessas respostas. Por esse motivo, eu quero trazer essa visão para você. O que muitas vezes as pessoas entendem sobre propósito. E existe uma confusão muito grande na mentalidade das pessoas, certo? Muitas pessoas, elas conectam com o propósito sobre viver para os outros. Ou então, meu propósito é cumprir tarefas. O meu propósito é viver ocupado. Como assim, Michele? Tem muita gente que acredita que vive em prol dos seus filhos. Sim, está errado isso? Não significa que está errado. Eu amo os meus filhos. Eu sou mãe, eu sou pai, eu preciso amar, educar, criar os meus filhos. Mas você acredita mesmo que você veio a esse mundo só para cuidar dos seus filhos? Porque afinal de contas, os filhos casam ou não casam, gente? Hein, irmãos? Eles casam. Um dia eles vão bater asa, né, pastor? Vai viajar, vai estudar fora. E aí o dia que eles vão embora, casam, vai estudar, quer dizer, acabou meu propósito de vida? Acabou meu sentido de viver? Acabou o porquê que eu estou vivo? E é por isso que inclusive tem pais que acabam estragando o casamento dos filhos. Por quê? Porque se mete tanto na vida do filho, da nora, do genro. Por quê? Porque a vida deles era a minha vida. Casou, é como se eu quisesse trazer eles de volta para a minha vida, para a minha existência e para o meu sentido. Muitas vezes a gente vive em prol do nosso marido ou da nossa esposa, mas será que Deus nos formou apenas para ser esposa? Será que Deus nos formou só para ser marido de alguém? E o nosso sentido está vinculado só a ajudar aquele meu companheiro? Tem pessoas que acreditam que nasceram para cuidar dos seus pais. Os pais são importantes na nossa vida, irmãos? São ou não são? A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. E honrar teu pai e tua mãe é cuidar deles na fase da velhice, fazer tudo aquilo que é preciso ser feito por eles. Mas não significa que nós existimos na totalidade só para cuidar dos nossos pais. Porque um dia os nossos pais também se vão. E sabe o que acontece? Aquelas pessoas que acabam nem casando, nem formando a sua família, que vincula a sua vida, a existencial, apenas para cuidar dos seus pais, quando eles vão embora, essas pessoas ficam totalmente perdidas e não sabem o que fazer da vida. Acabou o sentido de viver, acabou o motivo, certo? Tem pessoas que vivem ocupados, cumprindo tarefas, pensando que o sentido da vida é ticar listinha, sabe, de atividades do dia, e que até chega no final do dia aquele prazer de, uau, fiz tudo o que tinha que fazer, meu Deus, então meu dia hoje foi útil, a minha vida foi útil. Mas o dia que eu não cumpri alguma tarefa, a sensação que dá é que não fez sentido a minha vida. E a minha pergunta nessa noite para cada um é: será que Deus te fez apenas para ficar fazendo um monte de coisa e assumindo um monte de responsabilidades e se sobrecarregando? Será que é para isso o meu chamado aqui na terra? Ou então, às vezes, nós nos ocupamos demais, não permitindo nem ter um tempo de descanso. Já viram pessoas que ficam 24 horas trabalhando, e o dia que de repente é num domingo, vem para a igreja, e depois da igreja, ao invés de poder dar um descanso e se permitir viver em família, não, eu tenho que arrumar alguma coisa, porque se eu estiver desocupado, acabou meu sentido de viver. Eu tenho que cortar grama, eu tenho que fazer o jardim, eu tenho que ir para algum lugar. Por quê? Porque se eu não estiver sendo utilizado, não tenho mais sentido de viver. Estão entendendo?
Então eu quero fazer vocês pensarem, será que Deus me criou somente para isso? Somente para essas coisas? E aí eu quero trazer a visão de alguns especialistas sobre o que falam sobre propósito. Olha que interessante. Psicólogos dizem que é o caminho para a felicidade. Sabe por quê? Porque quem tem propósito tem a mente voltada ao que é bom. Quem tem propósito não tem tempo para ficar pensando em besteira, irmãos. Quem tem propósito, a mente está sempre ocupada com a produtividade, com algo positivo a desenvolver e a deixar uma marca positiva nesse mundo. Então os psicólogos, eles reconhecem que a pessoa que tem propósito, ela vive uma vida muito mais feliz, porque ela enxerga sentido na sua existência. Por um outro lado, cientistas dizem que é algo essencial para a saúde e o bem-estar do nosso cérebro. Por quê? Porque a nossa mente, ela está oxigenando e trazendo novas possibilidades e novas oportunidades. Agora, especialistas em negócios dizem que é a chave para a produtividade excepcional com credibilidade organizacional. Porque até as pessoas que estão voltadas a negócios entendem que pessoas que têm propósito, elas são muito mais produtivas. Elas executam muito mais. Entende? Então as empresas que têm propósito, se conectam pessoas que também têm propósito, elas têm pessoas que são firmes, fiéis ali, que não saem por qualquer preço e por qualquer proposta que não tem sentido, entende? E a gente está vindo numa juventude hoje que os jovens, eles querem entender o porquê das coisas. Eles não entram mais em empresas simplesmente para poder fazer alguma atividade qualquer. Não, eles querem entender qual é o sentido dessa atividade. O que eu vou deixar de marca aqui nessa empresa? Qual é a diferença que eu vou fazer nessa empresa? Isso significa que eu estou buscando sentido. Um sentido de vida, um sentido de existência. Agora, médicos e profissionais da saúde dizem que pessoas com propósito são menos propensas a doenças e até vivem por mais tempo. Por que isso, queridos? Porque quem tem propósito tem muito a realizar. Quem tem propósito tem muito a fazer. Não tem tempo nem para ficar doente. Você está entendendo? Não tem tempo para ficar deitado numa cama esperando a vida passar. Quem tem propósito não dá confiança para uma depressão que tenta agarrar e falar assim, olha, você é fracassado, você não pode. Não, quem tem propósito, ele dá um jeito até da sua recuperação da saúde ser mais rápida, porque ele precisa levantar da cama e fazer as coisas acontecer. Vocês estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Então quem tem propósito, ele tem uma força que vem do Deus sobrenatural aqui na terra para ele. Entende isso? E aí eu quero trazer aqui para vocês qual é a visão que eu tenho sobre propósito. A visão que eu tenho sobre propósito é a seguinte: o propósito é a razão pelo qual você nasceu. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O propósito é a razão pelo qual você nasceu. E pode ser o que faz você se levantar da cama todas as manhãs. Todas as manhãs. Você não nasceu em vão. Cutuca o seu irmão que está do seu lado. Né? Quem está com o marido, quem está com a esposa, cutuca, ela fala assim, você não nasceu em vão. Você não está nesse mundo por um acaso. Você tem um sentido. E quando você tem um sentido, você se levanta da cama para poder fazer e realizar. E com qual base, Michele, você fala uma coisa como essa? E eu trago a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, que está lá em Jeremias 1:5, que eu amo esse versículo, amo essa mensagem, diz o seguinte: antes que o fizesse no útero da sua mãe, eu o escolhi, antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. O que significa isso, queridos? Que quando você veio a esse mundo, você foi projetado, e você foi projetado para esse momento, para essa estação, para essa época. Não era para depois e nem para antes, era para agora. Deus sonhou com você, Ele enxergou essa nação, Ele olhou para a necessidade desse mundo, e Ele disse, eu preciso do Marcelo aqui na terra. Filho, vai para a terra, eu vou te gerar no útero da sua mãe. Sabe por quê? Quando Ele diz, eu separei por uma obra especial, o que Ele está dizendo? Eu te separei por um propósito que eu tenho para você. Isso é o significado de propósito. Deus tem um propósito para nós.
E o fato é que eu preciso entender que propósito é esse, porque se eu não consigo descobrir esse propósito, eu vou apenas sobrevivendo, e Deus não te fez para sobreviver, Deus te fez para viver e fazer a diferença nesse mundo. Você está entendendo isso? É importante que nós saiamos da nossa caixinha, da nossa vida, da correria, do dia a dia, de olhar para as pessoas, olhar para as atividades, olhar para as tarefas, até para os compromissos ministeriais. Será que eu tenho exercido, de fato, o meu propósito de vida no dia a dia, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou na minha empresa, quando eu estou trabalhando, quando eu estou testemunhando por meio da experiência, da luz do Senhor Jesus Cristo por meio da minha vida? Eu tenho que viver o meu propósito 24 horas. Eu tenho que respirar o meu propósito. Eu tenho que fazer realmente a diferença. Porque Deus não me trouxe nesse mundo para ser apenas mais um. Nós não estamos aqui fazendo peso. Nós estamos aqui para ser instrumentos do Senhor. Por meio do nosso propósito. Deus te fez de uma maneira especial. Então, você não é um acidente. Eu vou fazer você se mexer. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você não é um acidente. Esse entendimento tem que ficar claro na minha mente e na sua mente. Você não é um acidente. Por mais que você possa falar assim: mas Michele, você não conhece a minha história de vida. Você não sabe o que eu passei. Eu vim de pais que me tiveram muito jovens. Eu sou uma pessoa adotada. Eu fui abandonado. Eu vivi na rua. Eu vim de um abuso sexual, de um estupro. Não importa como você veio. Sabe por quê? Porque Deus te projetou. Era para vir naquela família. Era para vir naquela cidade, naquele país, da onde você surgiu, naquela circunstância econômica, financeira. Era para ser assim, estava tudo dentro do plano do Senhor. E se você entender que todo esse trajeto, toda essa história, ela faz parte da sua estrutura que está te compondo em relação ao desenvolvimento para cumprir uma obra especial, eu vou ser grato ao Senhor. Eu vou ser grato ao Senhor por todas as questões que eu vivi, por todas as coisas boas e por todas as coisas que aparentemente não foram boas, mas que o Senhor permitiu para que eu pudesse desenvolver, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse chegar exatamente no nível que Ele precisava para me usar de uma maneira especial. Tudo tem sentido. Nada na nossa vida é por um acaso. Nada. A cor da sua pele, a cor dos seus olhos, tinha que ser assim. Você está entendendo? Tinha que ser assim. E quando eu entendo e eu aceito isso, tomo posse para a minha vida, fica muito mais fácil e mais leve para que eu possa fazer essa jornada realmente do jeito que o Senhor quer e não apenas do jeito que eu quero, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o sentido. Nós temos uma visão limitada das coisas, mas o Senhor tem uma visão ampla. E se você entender que Deus também tem um propósito, você vai perceber que nós estamos conectados ao propósito do Senhor. E quando eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou contribuindo para esse propósito master do Senhor realizar e acontecer. A vinda do Senhor Jesus está chegando, você crê nisso? Está breve, nós estamos vivendo os últimos tempos. Se cada um de nós cumprimos o nosso propósito, daquilo que o Senhor revelar a você, nesse livro eu te dou o caminho. No treinamento que eu faço, Ressignificar, lá as pessoas descobrem o seu propósito. Não sei a forma que você vai chegar na descoberta do seu propósito, mas a partir do momento que você descobrir, se você executar, você está contribuindo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Deus tem um plano acima de todas as coisas. E o pior, que eu preciso entender isso, que se eu não executar o plano do Senhor aqui na terra, cumprir o propósito que Ele tem por meio da minha vida, eu estou interferindo para o plano dele de fato acontecer. Eu posso contribuir ou eu posso atrapalhar. Vocês estão entendendo? Eu posso contribuir ou eu posso atrapalhar. E quando eu não me levanto, o Senhor vai levantar outra pessoa. Porque o plano dele não muda. Você entende isso? Então cabe a mim tomar a decisão e realmente assumir essa responsabilidade. Então quando nós falamos de propósito, o propósito está totalmente conectado à sua história de vida. Você crê nisso?
Tudo aquilo que você viveu está conectado com o seu propósito de vida. Todos os seus dons e seus talentos estão conectados ao seu propósito de vida. Deus não te fez com os dons que você tem em vão. Deus não te permitiu ter os talentos que você tem em vão. O dom é aquilo que a gente nasce, não é? Que Deus nos proporciona desde o ventre da nossa mãe, que a gente consegue perceber que nós temos desde criança. Talvez eu tenha o dom do louvor, talvez eu tenha o dom da comunicação, talvez eu tenha o dom da liderança, talvez eu tenha o dom de conectar pessoas, mas talvez eu tenha talentos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E que tudo isso tem que ser utilizado em prol do meu propósito. E quando eu começo a olhar para os meus dons, os meus talentos, para a minha história de vida, eu começo a perceber e descrever o propósito que o Senhor tem para nós. Os meus princípios, os meus valores, aqui baseado na palavra do Senhor, estão conectados com o nosso propósito de vida. Se eu estiver vivendo os meus valores, os meus princípios, segundo a palavra do Senhor, eu estarei levando a minha vida num sentido do meu propósito e de um propósito especial, certo? Então, quando eu vejo tudo isso, não tem como a gente não conectar a esse versículo que está lá em Romanos 12, 7 e 8. Vamos ler juntos? Vamos, queridos, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, mas faça. Lembra da parábola dos dons e dos talentos. Se eu estiver ocultando esses dons e os meus talentos, eu também estou ocultando o propósito que o Senhor me colocou nesse mundo. Eu estou deixando de viver segundo os planos do Senhor aqui na terra. E aí eu trago essa imagem aqui para trazer um discernimento para vocês. Porque é muito lindo ouvir falar sobre propósito. Inclusive tem uma confusão muito grande entre propósito e missão, por isso que eu estou aqui também para falar um pouco sobre isso. Mas é muito bonito a gente ouvir falar sobre propósito. E inclusive é muito bonito ver pessoas vivendo o seu propósito, não é verdade, gente? Quando você olha e fala assim, gente, aquele ser humano, ele vive uma vida com propósito, ele faz a diferença nesse mundo. Ele deixa uma marca, ele deixa um legado. Mas a questão que todos nós nos perguntamos e que dá desespero é, qual é o meu propósito? Meu Deus, eu quero saber qual é o meu propósito. Sim. E aí eu vou entender aqui com vocês por que muitas vezes nós não descobrimos o nosso propósito. E que momento que a gente pode descobrir o nosso propósito. E eu faço uma comparação com a respiração. Quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que ela faz, gente? Fala pra mim. Qual é a primeira coisa que essa criança faz? Ela respira. Lembra o médico? Hoje mudou, né, o sistema, mas antes dava um tapinha no bumbum da criança, não era assim? E a criança começava a chorar e automaticamente ela respirava, certo? Qual é a última coisa que nós fazemos aqui nessa terra? O último fôlego de vida, não é, irmão? Respira fundo aí, ó, respira. Enquanto eu não falei sobre respirar, talvez você nem lembrava que você estava respirando, sim? Você estava aqui só ouvindo, mas quando eu falei, respira, você se conectou com a sua respiração. E aí trouxe a sua percepção e a sua memória de que você está respirando. O propósito também é assim. Eu não percebo que Ele está aqui, mas Ele está aqui comigo. E assim como a respiração, a partir do primeiro momento que eu nasci nesse mundo e eu respirei, assim também o meu propósito, a partir do momento que eu nasci, o meu propósito também nasceu comigo. Ele também veio comigo desde o momento que eu passei a respirar, a existir nessa terra. E sabe de uma coisa? O propósito, ele só vai sair de você com o seu último fôlego de vida. Até o último minuto, segundo que você estiver vivo nessa terra, você está ainda tendo o compromisso com o seu propósito, certo? Crianças às vezes nascem e elas vivem por alguns meses, já viram situações assim? Ou por alguns dias, ou por alguns anos. E aí algumas pessoas podem perguntar assim, mas Michele, por que essas crianças morrem? E eu vou afirmar para vocês,
Deus tinha um propósito para essa criança nascer. E Deus executou o propósito dela nesse período da existência dela. Você acredita nisso? Quantas crianças vêm e vivem alguns dias, algum tempo, mas aquela vida mudou a história daquela família, sim ou não? Você consegue entender? Uma criança que vem com alguma síndrome, ela muda a história dessa família ou não muda? Muda os valores, muda a percepção de existência. Então ninguém nasce nesse mundo em vão e nem por acaso. Tudo tem um sentido e tem um propósito do Senhor aqui na terra. Só que olhando para uma criança, a gente precisa entender o seguinte: assim como ela nasce e respira, ela não tem noção. Mas chega um determinado momento onde a escola analisa e fala assim: agora chegou a hora dela descobrir sobre o aparelho respiratório, que ela respira. Então a escola entende o momento da maturidade. E no momento da maturidade, ela vai entender sobre todo o aparelho respiratório. Assim também é a gente com o nosso propósito. Quando nós chegamos na maturidade do nosso desenvolvimento, aí chegou a hora da gente descobrir o nosso propósito. Você está entendendo? Se eu não cheguei até esse momento, é por isso que eu não consegui ainda perceber qual é esse propósito que o Senhor me fez para existir. Sabe o que é o pior? O pior é que tem gente que nunca chega a essa maturidade. E passa a vida sem descobrir o seu propósito de viver. Isso não é triste? Viver uma vida sem sentido? Não é triste? Que nós sejamos diferentes. Que nós possamos nos dar essa oportunidade de fazer essa descoberta. E aí eu quero trazer uma revelação para vocês. Lembra da história do avião? Lembra da história do avião que eu contei para vocês? Em um determinado momento da minha vida, eu fiz aquele pacto, aquele compromisso com o Senhor que eu estava cumprindo, que eu iria cumprir a minha missão nesse mundo. Sim, irmãos? E eu tinha um compromisso real e sério. A pastora Carminha me acompanha há muitos anos, sabe do que eu estou falando. E eu atribuí a minha vida, a existência, a uma empresa. Aquilo que eu fazia dentro de um negócio. Só que passou o tempo, essa empresa cresceu muito, ela se tornou uma empresa milionária. Porém, eu tinha um sócio. E num determinado momento da nossa vida, houve uma ruptura dessa sociedade. E foi uma forma brusca, foi triste, foi dolorosa. Eu perdi não só dinheiro, eu não perdi só uma empresa, eu perdi um irmão, eu perdi um amigo, porque foi num processo de traição. E isso foi muito doloroso. Literalmente eu perdi tudo. Um irmão em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Isso foi muito triste, muito doloroso para mim. Só que o pior de tudo que eu perdi, não foi empresa, dinheiro, irmão em Cristo Jesus, foi o meu compromisso que eu tinha feito com Deus sobre minha missão. E nesse momento, eu estava fazendo o meu doutorado, estudando muito. E eu lembro que eu estava no meu quarto, estudando, e eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: Deus, eu estava em desespero. O que é que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Porque eu fiz aquele compromisso e agora eu não tenho como exercer aquele compromisso, que era a minha missão. Para mim aquilo era o fim, era como se a minha vida tivesse perdido sentido. E hoje eu entendo porque muitas pessoas se suicidam. Porque elas atribuem um propósito a coisas terrenas e a coisas materiais. E o propósito é muito mais profundo do que aquilo que a gente pode pegar. E então nessa oração que eu estava com Deus, nessa intimidade que eu estava com Deus, chorando e desesperada. Você crê que Deus fala com a gente? Você crê? Deus falou comigo naquela hora. E Deus falou assim para mim: filha amada, quem disse que eu te dei uma missão? Eu não te dei uma missão, filha. Eu te dei um propósito de vida. E dentro do seu propósito de vida, eu te dou várias missões. Aquela missão que você tinha, ela tinha um começo, meio e fim, e ela acabou. E está tudo certo. Mas agora eu vou te dar novas missões dentro do seu propósito de vida. E aquilo foi algo revelador para mim. Foi algo que tirou toda aquela carga, aquele peso de angústia, de tristeza. E aquela revelação foi algo tão profundo que eu comecei a escrever. Onde saiu todo esse conteúdo que o Senhor é quem revelou e que eu estou trazendo para a igreja. Vocês estão entendendo? Essa revelação mudou a minha vida e a minha existência. E eu tenho certeza que se você deixar isso entrar no teu coração, você vai entender que missão Deus pode te dar, mas ela tem um começo, meio e fim. Às vezes dentro da nossa própria igreja, Deus pode nos dar uma missão, que eu estou aqui
tendo um momento de louvor com o Senhor. Mas talvez chegue uma hora que Deus fala assim: filha, eu não quero você mais no louvor. Eu quero você trabalhando com casais. E está tudo certo, eu não vou morrer por isso, vocês estão entendendo? Porque Deus ainda está me conduzindo dentro do propósito que Ele tem para mim. Talvez Deus me faz um chamado em um determinado momento que fala assim: você não vai mais pastorear uma igreja, você vai pastorear pastores. E está tudo certo. Eu continuo com o meu propósito de vida. A missão mudou, mas o propósito não. Vocês estão entendendo, gente? Sim. A missão é da responsabilidade do Senhor, inclusive a continuidade dela. Se sou eu ou se é outra pessoa, é o Senhor quem vai mandar, vocês estão entendendo? É por isso que em alguns momentos, quando nós estamos cumprindo uma missão, nós temos aquela sensação que parece que acabou. Não é mais ali o meu lugar, você já sentiu isso? Às vezes uma mudança de emprego, acabou, eu não tenho mais o que executar ali. E está tudo certo, chegou agora um novo tempo. Missão tem começo, meio e fim. Propósito, ele é eterno enquanto eu vivo aqui na terra. Você está entendendo? E aí, Deus me trouxe essa revelação aqui. Então o propósito, ele nasce comigo e ele vai comigo por toda a existência. Mas missão, Deus nos dá várias, inclusive ao mesmo tempo. E eu posso estar cumprindo missão na minha vida com religião. Aqui na nossa igreja, a gente pode estar cumprindo missões. Eu já trabalhei em ministério infantil. Ao mesmo tempo que eu trabalhei em ministério infantil dentro da igreja, por muitos anos, inclusive liderando, eu tinha um trabalho social. 12 anos nós trabalhamos com crianças de rua. Era uma missão. Mas acabou aquilo que tinha naquele momento da minha vida. Você está entendendo? E Deus foi me dando outras estruturas. Então eu posso construir ao mesmo tempo missão na religião, na nossa igreja. Nós podemos construir missão na nossa sociedade. No nosso trabalho nós podemos estar executando missões? Sim ou não? Quando eu estou atendendo um cliente, eu estou cumprindo uma missão. Quando eu estou aqui trazendo uma palavra para vocês, eu estou fazendo uma missão dentro do meu propósito, daquilo que o Senhor me chamou. Se eu estou na minha família, eu estou cumprindo essa missão na minha família. Se eu estou com os meus amigos, eu estou cumprindo missões. Vocês estão entendendo? E eu descobri o meu propósito. E eu espero que cada um de vocês tenha a oportunidade de descobrir o seu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas a serem exatamente aquilo que elas nasceram para ser. Não ser enganada pelo inimigo. Não ser desvirtuada do centro da vontade do Senhor. Você está entendendo? E quando eu estou no meu trabalho eu faço isso. Quando eu estou na minha igreja eu faço isso. Quando eu estou com a minha família construindo a identidade dos meus filhos, eu estou fazendo isso. Sim? Então eu quero que você entenda. Deus vai te dar várias missões. Mas Ele te dá mais do que uma missão. Ele te dá um propósito de vida, de existência. Você não veio a este mundo por um acaso. E aí o Senhor me deu essa frase aqui que eu quero que você grave no seu coração. Olha essa frase. Podem tomar a sua missão, mas jamais podem tomar o seu propósito. Isso não é lindo, gente? Isso não é lindo? Quando tudo acabou na minha vida empresarial, que houve a traição e todo aquele desespero, aquela angústia, o Senhor trouxe para mim essa mensagem. Podem ter tirado a sua missão, podem ter roubado, mas o seu propósito jamais. Porque eu te dou o seu propósito e ele está aí dentro de você. E você vai levar para onde você estiver. Às vezes isso pode estar acontecendo na igreja. Sim, aquela sensação de que alguém tirou o ministério da minha vida. Não, ninguém tirou. Foi o Senhor que decidiu. Chegou o momento de você mudar de missão. E está tudo certo. Se eu entender que isso faz parte do processo, eu vou ser somente obediente. E eu vou para um novo momento que o Senhor tem para mim. Você está entendendo? Eu não vou dar brechas e aberturas para o inimigo entrar com um monte de mensagens malignas para tentar me enganar e me destruir. Porque é isso que ele quer. Por meio de uma ação, ele quer destruir e minar todo o nosso ministério que o Senhor tem para nós. Continue firme, irmãos. Continue firme. Continue firme com o teu propósito. Deus vai te honrar. Deus vai te trazer algo novo, novidades para a sua vida. E aí eu vou trazer aqui também para vocês observarem e entenderem, tá? Aqui é bem mais fácil de entender sobre propósito e missão. Olha só que interessante. O propósito está no cerne da alma, dentro da pessoa. E a missão faz parte do propósito e das ações. O propósito inspira as pessoas a viver. Já a missão
instiga a realizar. O propósito dá sentido à vida. Já a missão é o caminho, a forma como será concretizado o meu propósito. Você entende que missão é muito mais matéria? Propósito é muito mais alma? Então, o propósito diz por que você veio ao mundo. Já a missão diz o que você precisa fazer. O propósito também fala, ele é único, constante e inegociável. Já a missão, são várias missões no decorrer da vida até chegar ao propósito. O propósito é de você para com você. Não dá para eu falar assim, faz o meu propósito acontecer. Eu não terceirizo, ele é meu, é minha responsabilidade. Já a missão pode ser um conjunto de pessoas. Nós podemos unir forças, vamos fazer uma obra social, vamos ajudar a igreja, vamos ajudar aquela família, porque nós estamos conectados numa missão especial que o Senhor preparou para nós. Certo? O propósito, ele nasce, permanece e morre no ser. Já a missão tem começo, meio e fim. E está tudo certo. Estão conseguindo entender, irmãos? Está fazendo sentido para você? Eu espero que essa mensagem esteja entrando no teu coração. Eu já estou chegando ao fim, tá? Aqui, olha, é uma imagem de um iceberg. Só para você entender, o propósito ele está ali, ó, na profundidade. Ninguém enxerga, mas ele é algo estrutural. Ele é algo fortalecido. Está lá, firmado dentro de cada um de nós. A pontinha do iceberg é nossas missões. A gente consegue enxergar as missões, mas o propósito só você vai enxergar. Está dentro de você, certo? Olha o que a Bíblia mostra para a gente de pessoas que viveram com propósito. José, preservar a vida do povo de Israel, assim cumprir a promessa feita a Abraão. José veio para um propósito, e aqui são alguns exemplos que a gente tem, certo? Ele fez esse propósito acontecer de uma forma especial, sim ou não? Sim. Agora, a rainha Esther também teve um propósito, que era salvar o povo judeu do extermínio planejado por Amã, um oficial do império persa. Ela cumpriu esse propósito ou não cumpriu, gente? Ninguém dava nada para Esther, mas ela fez a diferença nesse mundo. Sim? O que mais? Olha só, Ruth, com fidelidade, proteger sua família e descendentes a Noemi. Dar descendentes. Veio da geração, Jesus veio dessa geração. Olha que coisa mais linda. Então, por mais que às vezes eu estou vivendo a minha vida e falo assim, mas parece que o meu sentido é insignificante. Não é insignificante. Deus tem algo especial. Moisés, livrar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-lo à terra prometida a Abraão, a Canaã. E ele fez isso com excelência, fez ou não fez? Só que Moisés, ele não viu o povo entrar na terra prometida. Sim, gente. Por quê? Porque a missão dele acabou antes disso. E está tudo certo. Deus trouxe depois disso Josué. E Josué teve o propósito de levar as pessoas até a terra prometida. Estão entendendo? Então eu quero trazer essa visão dessa catedral aqui, ó. Ela é lá da Alemanha e ela levou 600 anos para ser construída. A catedral mais antiga, né, mais demorada a ser construída. Eu quero fazer uma simbologia aqui para a gente. Você acha que o engenheiro, quando construiu essa catedral, quando sonhou com essa catedral, ele tinha a noção que ele não iria ver essa obra concluída? Se ele tivesse a noção de que não iria ver essa obra concluída, talvez ele nunca tinha começado. Não é verdade, gente? Porque todo autor quer ver a obra concluída, para satisfação, para autossatisfação. O que eu quero trazer de entendimento: quem tem propósito não se preocupa com o fim, se preocupa apenas em começar. Só em começar. Moisés começou uma obra, quem terminou foi Josué. Está tudo certo. Sim, está tudo certo. Quem tem propósito começa. Como vai terminar isso? Pertence ao Senhor e não a mim. Sim. Vamos imaginar que essa catedral, não é o caso dessa, mas vamos imaginar que uma catedral tem uma luminária linda central, mas também tem uma outra luzinha lá no fim do corredor, que é a luzinha de emergência. Sabe a luzinha de emergência? A pergunta que eu faço aqui para todos nós: quem é mais importante? A luz de emergência ou aquela luminária central bonita da igreja? O que vocês acham? Fala para mim. A luz de emergência
Depende da situação? Será que as duas não são importantes? Porque elas são utilizadas de formas diferentes, mas as duas têm necessidades. Você está entendendo? Então é a mesma coisa com a nossa vida. Tem pessoas que nasceram para estar à frente de grandes obras. E está tudo certo, porque esse foi o plano de Deus diante do propósito que Ele tinha para essa pessoa. Mas tem gente que ficou numa posição, diante do propósito que o Senhor tem para elas, de servir, de ajudar, de colaborar, de ficar nos bastidores. Mas ela é importante tanto quanto. Você está entendendo isso? Então quem tem propósito não se preocupa em estar num palco. Leia essa frase para a gente, vamos lá? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem tem propósito... Você está entendendo? Então quem tem propósito não se preocupa em estar num púlpito, num palco, na vitrine, sendo a primeira pessoa da plateia. Você está entendendo? Quem tem propósito só se preocupa em executar, em realizar. Se acontecer de ser exposto, vai ser apenas uma consequência. Porque eu não cumpro o meu propósito por um ego. Você está entendendo isso? Por uma vaidade. Mas eu cumpro porque Deus tem um chamado por meio da minha vida. E aí eu trago essa mensagem que está lá, e vocês conhecem muito bem, né? Em 2 Timóteo 4:7, do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que ele cumpriu as missões que Deus deu a ele nesse mundo. E que ele foi firme com o seu propósito até o fim da sua vida, até o fim da sua existência. Então que sejamos assim também. Certo, irmãos? Que quando a gente olhar para a nossa história, nós possamos entender e enxergar que nós vivemos uma vida com propósito. E que nós fizemos a diferença. E que nós não fomos indisciplinados com as missões que o Senhor entregou na nossa vida, nas nossas mãos, diante da confiança daquilo que Ele teve para conosco.